Porque o Hubble, vamos lá, ele vê no ultravioleta, na luz visível e no comecinho do infravermelho. Então ele é limitado nesses comprimentos de onda. Tem coisa que ele não vai ver. Começaram então a pensar num telescópio que seria o complemento do Hubble, para ver principalmente no infravermelho. No infravermelho eu vou conseguir ver dentro de nuvens de poeira e gás. E igual eu falei, as nuvens de poeira e gás são opacas para a luz visível, mas são transparentes para o infravermelho. Então eu vou conseguir estudar muito bem como as estrelas nascem. O universo está em expansão. Quanto mais longe eu vejo coisas no universo, essas coisas estão indo para o vermelho. E quanto mais longe, elas vão para o infravermelho. Então, galáxias muito, muito distantes, só um telescópio no infravermelho é que pode observar. Então, pensaram nisso e criaram um projeto chamado Next Generation Space Telescope. Esse era o nome. Isso aí, o ano é 1996. Esse projeto passou por algumas revisões e aí, ali em 2001, decidiram que 10 metros era muita coisa e fecharam em 6,5 metros. Em 2002, esse nome era muito esquisito, Next Generation Space Telescope. Resolveram renomear esse telescópio. E é aí que deram o nome para ele de James Webb. Então vamos falar quem foi esse James Webb, porque esse James Webb é o nome de uma pessoa. O James Webb foi um cara muito importante na história da NASA. Ele foi o administrador da NASA na época do programa Apollo. Foi sob a administração dele que a gente pousou na Lua. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The 11 footbeds are only impressed in the surface. Em 2002, o telescópio é renomeado para James Webb. E aí começa a saga do James Webb, que eu tive o prazer de acompanhar toda. Em 2003, o James Webb ele é passado para uma empresa chamada Northrop Grumman. É uma empresa muito importante do setor militar americano. Ela lida também com o setor espacial, ela constrói satélites e tudo. E ela falou assim, eu vou construir o James Webb. E ela começa a construir o James Webb em 2003. E aí começa a construir o James Webb. Ele era um projeto muito, muito complexo. Tudo nele era muito novo. Para atuar no infravermelho, os seus instrumentos têm que estar muito frios. Mas não é frio, friozinho não. É frio a ponto de chegar perto do zero absoluto. Tem um instrumento do James Webb que opera a 5 graus acima do zero absoluto. Zero absoluto é menos 273, né? Por quê? Infravermelho é o comprimento de onda, é a radiação térmica que a gente chama. Se você tem um equipamento aqui, uma câmera, a câmera aqui que está me filmando agora, ela está gerando calor. Esse calor aí já ia ferrar todo o dado adquirido pelo James Webb. Então, o equipamento tem que ficar muito frio, tem que ficar em estado criogênico, que a gente chama. Então, tiveram que desenvolver toda uma tecnologia para isso. Para ele ficar tão frio assim, tiveram que fazer um escudo de calor muito poderoso. O escudo de calor do James Webb é uma das coisas que mais deu trabalho na história. São folhas bem fininhas, um material que parece papel alumínio, mas não é, tá? É Kevlar, tem o nome lá dele, até é uma empresa que faz e tal, do tamanho de uma quadra de tênis. E são 5 folhas. Lembrando que essas folhas iriam ser abertas no espaço de forma automática. Então, tudo era muito novo no James Webb. Em 96 ele foi bolado o plano dele. 2003 é que ele vai começar a ser produzido, montado, construído. E aí começa a passar por vários e vários problemas. O James Webb, ele teve, como o projeto era muito caro, era muito complexo, ele passou por várias revisões, ele teve a ponto de ser cancelado várias vezes. Em 2011 foi um momento ali, auge de tudo isso, chegaram a fazer votação para cancelar ou não o James Webb. O problema é que já tinha gasto grana pra caramba. Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! No programa de hoje vamos ver que o lançamento do telescópio espacial James Webb foi adiado para março de 2019. Notícias não muito boas sobre o telescópio espacial James Webb. Foi definida uma nova data de lançamento. A data de lançamento agora é maio de 2020. E as notícias não são boas. Já vou dar logo de cara aqui para vocês. O James Webb agora vai ser lançado no dia 30 de março de 2021.
absolutamente não haverá lançamento do James Webb em março de 2021. No final, o James Webb custou 10 bi de dólares. Teve problemas muito interessantes, tá? Então, por exemplo, esse escudo de calor, várias vezes quando foram abrir, ele rasgava. Várias vezes, não foi uma vez só não, foram várias. Vai lá, faz tudo de novo, mais atraso. Atrasa mais não sei quanto tempo. Uma vez, para fazer esses motorzinhos ligar, tem que ter energia. Ligaram na tomada, só que ligaram na tomada errada. Queimou os motorzinhos todos. Queimou. Ligou o 110 no 220, queimou, entendeu? Pegaram o James Webb uma vez e colocaram ele numa máquina para trepidar, para simular o lançamento dele. Na hora que tiraram ele, tinha um monte de parafuso solto. O que fizeram? Larga a mão, cara. Esse parafuso aí não vai servir para nada. Não caiu nada, deixa aí, deixa quieto. E ele foi passando por tudo isso. Lembra aí, galera? A história dele começa em 96. Ele vai ser lançado em 25 de dezembro de 2021, no dia do Natal. Só que não foi tão simples assim. Ele foi lançado da Guiana Francesa, a bordo de um foguete europeu chamado Ariane 5, e ele foi produzido lá na Califórnia. Então ele viajou da Califórnia até a Guiana de barco. Quando ele chegou na Guiana, colocaram ele lá no lugar. Quando ele estava lá, preso, soltou uma cinta que prendia ele. Quase que o James Webb, isso foi dias antes dele ser lançado, cara. Quase que dias antes do James Webb ser lançado, ele é destruído. Porque essa fita soltou e o telescópio podia cair. Mas dia 25 de dezembro, no dia do Natal, lá na Guiana Francesa, o James Webb foi lançado finalmente, foi para o espaço. 2, unité, top! 3, 2, 1, ligou, 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 partiu, partiu! Vai, James Webb! O James Webb, então, ele tem um motor e tudo mais, né? O foguete leva ele até uma certa órbita, só que depois o James Webb tem que viajar. Viajar para onde? O James Webb, por conta do lance do infravermelho, de ficar criogênico e tal, ele não poderia ficar aqui, porque aqui é muito quente ainda para ele. Existem pontos de equilíbrio gravitacional que a gente chama pontos de Lagrange. O que quer dizer esse ponto? Se eu soltar um negócio ali, o objeto não cai nem para o Sol, nem para a Terra, nem para a Lua. Ele fica meio que em equilíbrio naquele ponto. Existem 5 pontos de Lagrange. O James Webb foi levado para um desses pontos, chamado ponto de Lagrange L2. É um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol, só que ele não fica parado. Ele tem que ficar se movimentando para ficar orbitando aquele ponto. Esse ponto fica a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O James Webb foi lançado dia 21 de dezembro e ele demorou um mês para chegar nesse ponto. Ele foi viajando, ele tem um motor, ele ligou o motor e foi embora, viajando no espaço, sozinho, até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, ele entrou em órbita desse ponto. Era uma tensão, agora vai dar problema, agora vai dar errado, agora não vai ter como, agora vai ferrar. Para ele poder caber dentro do foguete, ele foi todo dobrado. Então, durante um mês, nessa viagem toda, a gente acompanhou todo o desdobramento do James Webb. Então, ele abriu umas achas e tal. Lembra do escudo de calor? Que eu falei que toda vez que abria aqui na Terra rasgava? Agora a gente abriu no espaço. Se rasgasse, acabou. Era 10 bilhões jogado fora. Cada folhinha dessa que foi aberta, a gente acompanhava praticamente ao vivo. Cada folhinha dessa que era aberta era um momento de tensão. Ah, agora vai. Bom, abriu. Abriu a terceira, abriu a quarta, abriu. Conseguiram abrir. Depois que abriu, você teve que tensionar ela. Então, tudo isso, era momento. Ah, vai tensionar, vai rasgar. Tensionou, não rasgou. Opa, não rasgou. O espelho do James Webb, o espelho do Hubble, ele tem 2,5 metros e é uma peça de vidro única, de 2,5 metros de diâmetro. O James Webb não, são 18 segmentos que formam o espelho dele de 6,5 metros. O pessoal comemorando, vibrando, parecia final de Copa. Porque abriu o James Webb sem dar problema, porque podia dar vários problemas nisso aí. O pessoal falava que tinha
300 e não sei quantos pontos críticos para dar problema no James Webb, quando ele foi lançado, mas não deu em nenhum. Outra coisa importante, lembra que eu falei que o equipamento tinha que resfriar? Nessa viagem, o equipamento começou a resfriar e a gente acompanhava a temperatura também caindo. Um dos equipamentos dele, que é o instrumento do infravermelho médio, ele tinha que chegar a 5 graus acima do zero absoluto, e ele chegou numa boa também. Então o James Webb demorou 1 mês para chegar lá no ponto de Lagrange. Chegou lá, ele começa a observar? Não começa. Todo o equipamento, quando você manda ele para o espaço, ele passa por uma etapa de comissionamento, que chama. Então, o telescópio, você liga um instrumento, faz uma imagem, depois faz de outro jeito, depois faz pro outro lado, e os técnicos aqui, opa, tá legal, aprovado esse equipamento. Liga o outro, vai fazendo tudo isso. Até que, no dia 12 de julho de 2022, ele vai então fazer a primeira imagem da história do James Webb. E a partir dali ele começou então a trabalhar. Então o James Webb, ele está, olha só, hein? Vamos lembrar da historinha? 1996. Ele começa a trabalhar efetivamente em julho de 2022. Ele foi lançado com quais objetivos? Estudar um período do universo chamado Era da Reionização. O universo, como a gente sabe, como a gente acha que sabe, vamos dizer assim, ele nasce com o Big Bang. Então você tem muita energia ali, você tem um período que ele cresce muito, altamente energético. De repente ele dá tipo uma morrida. A gente chama de Era das Trevas. Tá? Então ele teve o período inflacionário, depois a Era das Trevas. Depois, as coisas que ficaram aqui nas Eras das Trevas, elas começam a se recombinar. E as estrelas começam a brilhar e as galáxias começam a se formar. Esse período a gente chama de reionização. O universo é reionizado. A gente quer entender o que acontece ali. O problema é que ali está muito longe. Como ali está muito longe, está muito desviado para o vermelho, a ponto de chegar no infravermelho. Então, o principal objetivo do James Webb é tentar descobrir galáxias nesse período aqui. Nós estamos olhando coisa que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos atrás, lá pertinho do início do universo. Esse é um objetivo dele, é entender o início do universo. Como que se formaram as primeiras estrelas e as primeiras galáxias do universo. Pela conta que a gente faz com as evidências que a gente tem, esse início do universo aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. O máximo que a gente pode chegar é onde o James Webb está chegando, que é no comecinho desse período da reionização. Quando o James Webb foi lançado, isso é uma coisa muito legal. Aliás, quando ele começou a trabalhar, ali em julho de 2022, saíram, acho que em uma semana, 4 ou 5 recordes de galáxia mais distante. Porque o que aconteceu? Os projetos, lembra que os projetos que eu falei? Eles começaram a rodar, os resultados começaram a ser entregues e o pessoal começou a publicar. Aqui a galáxia mais distante e tal. Depois foi revisar isso, não era bem assim e tal, não sei o quê. O outro objetivo do James Webb, muito importante, lembra do nascimento das estrelas? Que são as estrelinhas que nascem daquelas nuvens? O Hubble não consegue ver, mas o James Webb consegue ver lá dentro. Então, descobrir ou entender o processo de formação de estrela é um outro grande objetivo do James Webb, e ele está fazendo muitas imagens. James Webb fez muitas imagens de estrelas nascendo, protoestrelas, que é uma fase antes da estrela, e ele está ajudando muito a gente a entender esse processo todo de formação de estrela. Outro objetivo importante do James Webb, entender como as galáxias vivem. Os astrônomos dividem o universo em setores com relação à idade. O iniciozinho do universo a gente chama do amanhecer cósmico. Coisas que estão um pouquinho mais próximas, já passou alguns bilhões de anos, a gente chama do meio-dia cósmico. Cosmic Noon, que eles chamam. E as coisas mais próximas de nós aqui a gente chama de universo próximo, entendeu? Então é assim que a gente divide. O James Webb, ele quer observar galáxias, muitas em todos esses períodos, porque aí nós vamos entender, a gente faz uma timeline da vida da galáxia. Como que ela nasce, como que ela vive até chegar ao dia de hoje. Então esse é um outro grande objetivo do James Webb, e já tem muita coisa também, porque os equipamentos dele para fazer imagens são excelentes, cara.
e fazem imagens no infravermelho, coisa que a gente não tinha antes. O James Webb, ele não é um substituto do Hubble, mas ele é um complemento do Hubble. O Hubble vê ultravioleta, visível e comecinho do infravermelho, e o James Webb completa. A faixa do infravermelho ela é dividida em infravermelho próximo, médio e distante. O James Webb vê o próximo e o médio. Falta o distante. Precisamos de um telescópio para vir aqui agora. E é assim, você vai completando o espectro. E é assim que nós vamos entender muito bem tudo que a gente vê.